E aí, pessoal, meus irmãos e irmãs, esse estudo dando prosseguimento à sequência de estudos que eu dei em 2018 na Casa de Oração em Realengo, do Rio de Janeiro. Nós falamos sobre o assunto colheita, né? Já gravei aqui um vídeo, estou indo para o segundo vídeo a respeito desse assunto colheita, onde nós vamos falar sobre pedindo uma colheita, né? Muita gente não pede uma colheita significativa. Então nós vamos falar sobre esse assunto hoje aqui, né? Algumas pessoas jamais pedem uma colheita significativa. Eu tenho pedido uma colheita significativa. Colheita eu já tenho, eu estou colhendo constantemente, porque eu tenho semeado e quem semeia colhe. Isso a gente aprende em Gênesis capítulo 1, quando ele diz que fez na porção seca, né, fez aparecer toda espécie de árvore, e em cada árvore semente. Né? Eu falei aqui, inclusive, que um, uma fruta, um mamão, tem às vezes dentro dele 200 sementes, dentro de um único mamão. Ou seja, um único mamão gera 200 árvores, né? 200 mamoeiros aí que pode gerar vários mamões. Então, é uma multiplicação gigantesca, exponencial. Então, eu tenho recebido uma colheita, eu creio que você também tem recebido colheita, mas eu estou falando sobre pedir uma colheita significativa, exponencial, uma colheita que vai fazer uma mudança tremenda na minha vida, na sua vida, na vida da minha igreja, na vida de missionários que eu vou poder ajudar, na vida de pessoas que têm carência que eu vou poder ajudar e situações de emergência e crise que eu vou poder ajudar. Então, eu tenho pedido a Deus uma colheita exponencial, significativa, que faça mudança de uma maneira tremenda na minha vida, no meu ministério, no ministério da minha esposa Ana Paula, né? Aí o satisfeito é que ela tem levado aí para frente. Então, eu tenho pedido a Deus sim uma colheita significativa, mas algumas pessoas jamais pedem. Algumas pessoas jamais pedem uma colheita significativa. Nós vamos ver por que isso. Por que essas pessoas não pedem? Nós vamos entender aqui um pouquinho sobre isso. Então vamos lá para os tópicos. Primeiro tópico: pedir é a chave para receber. Né? Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, nós vemos que pedir é a chave de receber. Se você não pede a Deus bênção, se você não pede a Deus o que você quer, como é que você vai receber? Pede e dá-se-vos-á. Agora, por que pessoas jamais pedem? Vamos ver? Então vamos lá. Ó. Muitas pessoas se rebelam contra o pedir. Muitas pessoas não pedem porque se rebelam contra esse mandamento de pedir, abrir e se usar. Sabe por quê? Isso porque quando você pede, você admite carência. Se você pede é porque você não tem. Então você está nessa carência. Você tem limitações. Se você está pedindo a Deus é porque você é limitado em fazer. Porque Deus não vai te dar aquilo que você pode fazer. Mas quando você pede, você está dizendo, eu sou carente disso que eu estou pedindo, eu sou limitado quanto a essa questão e eu não tenho autossuficiência para conseguir isso. Então, muitas pessoas se rebelam contra o pedir porque quando você pede, você admite essa carência, essa limitação. E autossuficiência é o que a nossa cultura estima. Você dizer que quem paga as suas contas é você dizer que quem cuida da sua vida é você, que você tem condições para fazer as coisas, que você não precisa pedir, que você não depende. Isso aí, a nossa cultura estima isso. Só que quando a gente pede a Deus, a gente mostra a carência, a limitação e que não somos autossuficientes, que dependemos dele. Outro ponto, muitos se recusam a pedir a Deus. Agora, por que essas pessoas se recusam a pedir a Deus? Porque elas não são assíduas na igreja. A Bíblia diz que nós devemos nos congregarmos. Não deixar de congregar, como é costume de alguns hebreus fala. Então, essas pessoas não são assíduas na igreja, no ato de ofertar, não são fiéis em ofertas e dízimos, nem tem Deus em primeiro lugar.
muito menos ela tem alvos específicos. Então, por isso que ela se recusa a pedir. A pessoa que não vai para a igreja, não está sempre indo à igreja, porque a Bíblia diz que tem que congregar, não é fiel em oferta e dízimo, não tem Deus em primeiro lugar, com que cara que ela vai chegar a Deus para pedir? Por isso que elas não pedem, se recusam a pedir, porque não tem condições de chegar diante de Deus e pedir alguma coisa. A outra situação, muitos se recusam a pedir a Deus com fé, sendo que a Bíblia diz que Deus ele quer ser creditado. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, de maneira que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Deus existe e que ele vai te abençoar. Então, Deus quer ser acreditado. Quando eu peço a Deus, eu digo: Senhor, só o Senhor pode fazer isso por mim. Só o Senhor pode me dar essa colheita exponencial. Só o Senhor pode me dar essa colheita incomum, como nós vimos no último estudo. Então, é Deus, nós dependemos dele. E ele quer que a gente faça a prova dele. Ele quer que a gente acredite nele, que entregue a sua vida a Jesus. Confia nele. Aí o mais ele fará. Ele quer ser acreditado. Ele quer que você deposite a sua esperança, a sua vida, a sua fé nele. E quando nós pedimos, nós fazemos isso. E muitos se recusam a pedir com fé. Então vamos ver outro ponto? Alguns não pedem porque acreditam que se Deus quiser, ele vai dar. Eu não preciso pedir. Mas a Bíblia diz também que Deus sabe todas as nossas necessidades. Então, quando você está passando por uma necessidade, então não era também para você pedir. Porque se Deus quiser, ele te dá. Só que a gente está pedindo aqui, está falando de uma colheita exponencial. Uma colheita suficiente, uma colheita realmente transbordante. Então, alguns não pedem porque acreditam: não, eu não vou pedir nada a Deus não, se ele quiser ele cura, se ele quiser ele dá, se ele quiser ele faz, vamos deixar tudo a Deus dará. Não, a Bíblia diz que não podemos ficar ansiosos com coisa alguma. Antes devemos levar as nossas petições a ele. Igual se você fosse imaginar. Então quer dizer que ele não quer que todo mundo se salve? Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se Deus quiser lhe dar, se Deus quiser salvar, ele salva, então eu não preciso evangelizar, não preciso pregar. Afinal, muitos estão indo para o inferno. Né? Nem todo mundo que está sendo salvo. Mas Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, eu não vou pregar? Tem que pregar o evangelho, tem que pregar a palavra. Embora eu sei que Deus quer que todos sejam salvos. Outro ponto, alguns não pedem porque acreditam que dinheiro é armadilha. Dinheiro é uma armadilha, é um mal. Não. O mal é o amor ao dinheiro, é se apegar ao dinheiro, é ficar preso ao dinheiro. Se dinheiro afastasse de Deus, o próprio Satanás, sabendo disso, ele ia patrocinar um caminhão cheio de dinheiro para ir na tua casa. E aí você não queria mais saber de Deus. O Satanás te abençoaria financeiramente, e aí você caía na armadilha e não queria Deus. Então, se Satanás soubesse que o dinheiro nos afasta de Deus, ele mandaria dinheiro para a gente. Mas sabe o que separa de Deus? O pecado é o que separa de Deus. Isaías 59 diz que é os pecados que nos separam nós do nosso Deus, e não dinheiro. Poucos realmente sabem o que querem na sua vida. Por isso que não pedem. Existem pessoas, ali, usando roupas que o vendedor que gostou. O vendedor disse: isso vai ficar bonito em você. A pessoa vai e leva. Quer dizer, ela não leva o que ela gosta. Pessoas são manipuladas. Pergunta ao garçom o que elas deveriam comer. Garçom, o que o senhor acha que eu tenho que comer? Pô, eu quero comer o que eu quero, o que eu gosto. E tem pessoas que tudo depende dos outros. E aí não sabe nem o que quer na vida. E aí, realmente, como é que vai pedir se não sabe nem o que quer? Precisa dos outros para poder falar o que precisa na vida delas. Muitos pedem e não recebem, sabe por quê? Porque não sabem o que farão exatamente se ganharem. Se eu ganhasse 1 milhão, se eu ganhasse 1 milhão, eu faria o quê? Não sei. A pessoa não sabe nada na vida dela, nunca pensou nisso. Às vezes você pergunta para a pessoa,
onde você vai estar daqui a um ano? Onde você vai estar daqui a 5 anos? O que você vai fazer da sua vida? Ah, não sei. Caramba, a vida dela é a coisa mais importante dela. Ela nunca pensou sobre a vida dela. Ela nunca pensou sobre o que vai fazer da vida. Então a pessoa não sabe o que farão se ganhar. Então, olha aí. Pedis e não recebeis, porque pede mal, para esbanjardes em prazeres, porque não tem objetivo, não tem alvo, não tem propósito. Então, se a pessoa, por que ela vai pedir? Ela nem sabe o que quer, ela nem sabe se ela ganhar o que vai fazer, por isso que elas não pedem. E a Bíblia diz, Tiago 4,2, nada tendes porque não pedis, porque não pedes. Meu irmão, peça, isso aí é é algo que agrada a Deus. Né? Algumas pessoas nunca pedem, mas você precisa pedir. Pedir é a chave para receber. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. É quem bate, abrir-se-lhe-á. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo estudo. Fique com Deus. Saúde e imunidade para você.